está em bits para bytes, divide por 8. Aí de bytes para kilobytes, divide por 1024. De kilobytes para megabytes, divide por 24. Bytes para bits, divide por 8. De bits para bytes, divide por 8. De bytes para bits, divide por 8. Nós não vamos usar a calculadora. Pode. Então, nesse caso, toda vez que eu tiver um número alto e eu queira reduzir ele, aí eu divido pelo 24. Isso, porque você está aumentando a medida. Tipo assim, ele está em giga, foi para mega, ele está em mega, foi para giga, foi para tera, foi para penta. Ah, eu tenho um arquivo com 10 gigas. Eu não vou falar que ele tem um arquivo com 10 milhões de megabytes. Eu tenho um arquivo com 10 gigabytes. Então, se eu quiser entender quanto seria a divisão de kilobytes, eu tenho que multiplicar uma quantidade. Isso. Então, aí, se eu quiser saber do valor no caso, kilobytes para tera, eu tenho que dividir. De quilo para tera, você vai dividir. Então, de quilo para mega, você divide por 24. De mega para giga, divide por 24. De giga para tera, divide por 24. Você vai ter o valor de quilo dividido por 1024 elevado ao cubo, vai ser o valor inteiro. Por que você pode dividir por 8 aí? O que divide por 8? Porque aqui a gente está em bits, e aqui ele quer em bytes. Tá. Aí de bits para bytes divide por 8. Ah, tá. E de bytes para bits multiplica por 8. Beleza? Aí a partir do bytes para cima é só 1024. Não, eu posso ter, por exemplo, eu queria saber em kilobits, eu posso saber também. Aí eu vou pegar esse valor e dividir por 1024. Então, cada um deles eu tenho uma opção em bits e bytes. Então, eu tenho kilobits e kilobytes, megabits e megabytes, gigabits e gigabytes. Por exemplo, internet. Internet, a operadora vende 30 megabits ou 80 megabits. Mas 80 megabits, na verdade, são 10 megabytes. Então, uma internet de 80 mega de velocidade é 80 megabits de velocidade. Então, ele vai entregar 10 megabytes de velocidade. Então, se for converter para bit, seria dividir por 8. E para byte, multiplicar ou dividir por 1024. Na verdade, tipo assim, de bit para byte, você divide por 8. De byte para bit, você multiplica por 8. Porque um byte tem 8 bits. Aí tem que só lembrar dessas proporções assim. Então, lembrando que um byte são 8 bits, e depois que a sequência do quilo, mega, giga, tera, aí é suficiente para a prova. Consegue fazer as conversões. Um byte tem 8 bits. Tá. Beleza? Tá. Isso aqui vai cair, pessoal, vocês podem fazer a calculadora, viu? Vocês não precisam fazer isso aqui na mão, não, isso é sacanagem. Calculadora, nem que seja aquela calculadora de pão que faz só mais, menos, subtração, divisão, traz ela porque é importante. Não vai poder usar o celular. Para quem está pensando nessa possibilidade, não vai poder usar o celular. Bom, e depois a gente tem conversão de base. O que a gente tem sobre a conversão de base? Bom, conversão de base a gente tem, que são as bases numéricas. Então, por exemplo, a gente pode ter base 2, base 10, base 8, base 7, base 16 e sucessivamente qualquer quantidade de base. O que significa uma base numérica? Uma base numérica significa o tamanho do meu grupo. Então, por exemplo, base 2, o tamanho do meu grupo é 2. Então, eu tenho 2 elementos dentro do meu grupo, o elemento 0 e o elemento 1. Base 8, eu tenho 8 elementos do meu grupo, o elemento 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tenho 8 elementos do meu grupo. Base 10, eu tenho 10 elementos do meu grupo, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tá? Então, eu tenho 10 elementos do meu grupo. Tá? Então, a gente está acostumado a trabalhar com base 10, mas aqui a gente vai ter que converter para as demais bases, certo? Como que a gente vai fazer para converter para qualquer base? Então, eu vou pegar um valor A, que está numa base B qualquer. Tá? Então, eu tenho um valor A numa base B qualquer. Então, por exemplo, vamos pensar no número 111. Vamos lá, 111. 111 ele é um número na base 10 mesmo, na base tradicional que a gente está lembrando. Ele não é o mesmo caractere repetido 3 vezes. Como que a gente sabe qual que é o valor de cada caractere? De acordo com a posição onde ele está, certo? Então, 111 é 111. Então, esse primeiro 1 está na casa da unidade, porque cada valor ali vale uma unidade. O próximo 1 está na casa da dezena, porque cada valor ali vale uma dezena. O próximo valor está na casa da centena, porque cada valor vale uma centena, certo? O que seria equivalente a falar que a primeira unidade é 10 elevado a 0. A segunda unidade é 10 elevado a 1. Terceira posição, 10 elevado a 2. Quarta posição, 10 elevado a 3. Quinta posição, 10 elevado a 4. E assim subsequentemente para todas as posições do meu número. Então eu tenho uma noção posicional do meu número. Então não é que em letras gregas, por exemplo, eu quero representar 10, eu não vou representar 1, 0, eu vou representar x. Certo? Por quê? Porque grego você tinha uma letra para cada valor numérico. Agora não, a gente
gente tem 10 símbolos, ou a gente tem uma quantidade de símbolos, e com esses símbolos a gente vai representar qualquer valor numérico por conta da medida posicional. Certo? Então eu vou ter uma noção de posição. Então eu tenho um valor A na base B, esse meu valor A ele pode ser do tamanho que ele quiser, quantos dígitos ele quiser, e eu vou ter a noção posicional de cada dígito do meu valor A. Certo? Como que eu vou converter esse valor A, que está numa base B, para uma base outra qualquer? Primeiro eu vou converter esse valor para a base 10. Como que eu vou converter esse valor para a base 10? Eu vou pegar cada uma das posições e multiplicar pela base elevado à posição onde ele está. Então, por exemplo, o meu A0 vai ser vezes a base B elevado à posição 0. O A1 vai ser o A1 vezes o B elevado a 1. O A2 vai ser o A2 vezes o B elevado a 2. O A3 vai ser o A3 vezes B elevado a 3. O AN-1 vai ser o B elevado a N-1. O AN vai ser o AN vezes o B elevado a N. Esse B é a base que ele está, né? A base que ele está. Aqui, ó. Esse slide. Se estiver na base 2... Se estiver na base 2 vai ser 2. Então, se estiver na base 8 vai ser 8. Na base 16 vai ser 16. Tá? As potências aqui. Tá. E aí, fazendo essa conta aqui, multiplicando esses valores e somando esses valores aqui no final, eu vou obter um valor C na base 10. Certo? Então, consigo converter um valor A numa base B para o valor C na base 10. Então, agora, com certeza, eu obtive um valor que está na base 10. Certo? O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar esse meu valor C, que está na base 10, e vou converter ele para uma base P qualquer. Como que eu vou converter para essa base P qualquer? Através de divisões sucessivas. Então, eu vou pegar o meu C, dividir por P. Eu vou obter um C' e um resto da divisão, que eu vou chamar de D0. Aí esse meu C', eu vou dividir por P, obter um C, duas linhas, que vai ter um resto da divisão que eu vou chamar de D1. E assim subsequentemente até que a minha divisão dê 0. Tá? Quando a minha divisão der 0, então quando ele não for divisível, por exemplo, 5 dividido por 10, dá 0. Por quê? Porque 5 não é divisível por 10, sobra 5. Certo? O resto da divisão é 5 e a divisão é 0. Certo? Aí eu vou pegar todos esses meus restos das divisões e vou enfileirar eles para obter o meu valor D. Lembrando que aqui é o DAN, aqui é o DA0, certo? Então esse D0 é o valor menos significativo do meu número. Esse meu DN é o valor mais significativo do meu número. Então eu fiz a divisão sucessiva, eu vou pegar de trás para frente para escrever o meu número. Tá? Beleza? Então o primeiro valor que eu obtive é o menos significativo, o segundo menos significativo e assim por diante para preencher o meu número. E aí depois de obter o meu número, então eu obtive um valor D convertido para a base P, seja P qualquer. Tá? Isso sempre vai funcionar para qualquer valor numérico. Beleza? Aí vocês tiveram alguns exercícios para vocês fazerem, a gente fez alguns juntos, fizeram mais. Façam isso daqui, treinem, porque vai cair. Beleza? Vai cair mesmo, tipo assim, isso aqui vai ter tipo. Vai. Vai 20. Até mais. Sei lá, Qualquer base. qualquer base. Muitas. Não, mas Umas 8. Não, assim, a prova em geral. Umas 8 questões. mas De todo esse conteúdo, hein? questões assim, né? Tipo ABC até A, B, C, D, F, G, H, I, J, K, A, B, A, C, A, D, A, E. Professor, a base 20. A base 20 tem 20 valores numéricos. Então, por exemplo, ó, a base 20 eu vou ter o valor 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J. Então, esses são os meus valores para a base 20. Vai até J. A base 16 vai até o F, porque vai 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, A, B, C, D, E, F. Então, 16 valores. Tá? Então, dessa forma eu vou converter. Eu obtive aqui no resto da divisão. Eu obtive aqui no resto da divisão o valor 12. Quem é o valor 12? Então, 10, 11, 12. A, B, C. Então, eu vou colocar o C no lugar do 12. Tá? Mas vai cair quais são as bases que vão cair a prova? Todas essas? Ou mais. Vai ter uma tabela dessa. Vai ter uma tabela dessa. Ó, na prova vai ter uma tabela dessa para vocês preencherem. Exatamente assim. Pode fazer a conversão da base. Tá chorando já.
converter essa base 20 para a base 10. Como que a gente faria essa conversão da base 20 para a base 10? Vamos pegar essa base lá. Então eu tenho o valor A na base B, que é H e 2, que está na base 20. Certo? O que eu vou ter aqui? Então eu vou ter H vezes 20 elevado a algum valor. Aí eu tenho o I vezes 20 mais 5 vezes 20 mais 2 vezes 20. Aí aqui elevado a 0, aqui elevado a 1, Assim vai para 2, aqui elevado a 3. Agora tem cada um dos elevados, certo? Então, 2 vezes 20 elevado a 0. 20 elevado a 0 é 1. 2 vezes 1? 2. 20 elevado a 1 vezes 5? 100. I. Quanto que vale o I? Ó, A, B, C, D, E, F, G, H, I. 9. Então, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. 18. Tá? Então, o meu I vale 18. A, B, C, D, E, F, G, H. 17, 17. Às vezes não vai. Vamos lá. 18 vezes 20 ao quadrado. 20 ao quadrado dá 400. 400 vezes 18. 400 vezes 18 daria 4.000, 8.000, 7.200. 17 vezes 20 ao cubo. 20 ao cubo, 400, 4.000, 8.000. Então, 17 vezes 8.000? 136.000. 136.000. Então, 136.000. Então, 136.000 mais 7.200. 143.200. Mais 100, 143.300. 143.000 mais 2, 143.302. Então, esse daqui é o valor D na base 10. Então, isso aqui é na base 10. Então, o meu D é na base 10. Professor, se eu quiser fazer isso aí na base 7, eu teria que dividir, né? Dividir por 7. Se fosse na base 16, Por 16. Beleza? Professor, passa o binário para 16 e 20. Oi? Binário para 16 e 20. Binário é 16? Posso. Vamos lá. Para 20 também. Na verdade, não, sorry. Assim. Para a base 7 é só fazer. Divisão por 7. Vai para 10 e volta para 7. Tá. Todas as conversões de base são: primeiro a gente vai converter todo mundo para a base 10 e depois da base 10 para todo mundo. A não ser a própria base 10 que já está na base 10. Não precisa converter para a base 10. Professor, Oi. é que eu estou meio confuso nisso daí. Se eu fosse converter para a base 16, eu não pegaria de 4 em 4 números do binário? Pra passar Poderia. pra 16. E vai dar a mesma coisa se eu passar para 10 depois de. Isso, é a mesma coisa. Então, por exemplo, esse valor aqui, ó, se eu pegar esses 4 do final, da D e aqui dá 2. Então dá 2D. Mas se eu fizer para a base 10 e depois converter para a base 16, também dá na mesma. É fácil. Não, nenhuma, só Capacidade de contagem. processamento. É só contagem, é tipo trapacear poker, sabe? Contagem. E na base 8, como é que vai ser? Por quê? Se fosse converter o da base 16 na base 8. Da base 16 para a base 8, converte da 16 para 10, da 10 para 8. Tá. Então eu utilizo a base decimal para ser o intermediário para fazer Para qualquer outra base. Sim. Para qualquer base, eu vou converter primeiro para a base 10 e depois da 10 para qualquer outra base. Se eu converter da 16 para 2, tem mais fácil? Tem. Tem. Mas não precisa saber. Não tem. Não é só os outros 4 números também? Aí da base 10 tem outra base que seja menor, teria que dividir todo mundo. Para
qualquer base, maior ou menor? Qualquer base. Dividir sempre. Quero ir para a base 20, vou dividir por 20. Quero ir para a base 64, vou dividir por 64. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Aí aqui a gente começa a falar sobre arquitetura. Vamos lá. Começando a falar sobre arquitetura. O que a gente tem em arquitetura de computadores? A gente tem sobre o funcionamento do computador, arquitetura de von Neumann, arquitetura de hardware modificado e depois a ideia de memória eletrônica. Tá? O que a gente tem em arquitetura? Tá. Em arquitetura, a gente tem o funcionamento do computador. Tá? Então, o que o computador precisa fazer? O computador precisa fazer tarefas como declarar variáveis, leitura de dados, escrita no monitor e criação de arquivos. Tá? Basicamente, a gente consegue dividir as ideias que o computador faz nisso daqui. Tá? O computador ele tem duas partes claras, a parte hardware e a parte software. O que é a parte hardware? É tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que é tangível, tudo aquilo que você não consegue multiplicar porque você quer. Tipo assim, eu não consigo ter, tipo, tem um teclado, de repente, tipo, ele faz uma mitose em 2 teclados. Não, tipo, ele tem um teclado, se você quer outro, você vai ter que ir lá e comprar outro teclado. Você vai ter que, tipo, então é parte física. Agora, software. Eu tenho um arquivo, quero fazer uma cópia do arquivo. Pronto, tem 2, tenho 4, tenho 320 agora. Tá? Então, eu vou fazendo cópia do arquivo e posso fazer à vontade. Por quê? Porque são softwares, são intangíveis. Tá? Então, falando de maneira clara, hardware é tudo aquilo que é físico, tudo aquilo que eu toco. Software é tudo aquilo que é intangível, tá? Que pode ser multiplicado. Tá? Ou de uma maneira mais normal, hardware é tudo aquilo que eu chuto, software é tudo aquilo que eu só posso xingar. Tá? Então, hardware é tudo aquilo que eu posso chutar, software é tudo aquilo que eu posso xingar. Então, e é isso. Você pode xingar o hardware também. Eu posso, mas eu posso chutar ele. Eu posso fazer mais do que xingar. Agora, o software eu só consigo xingar. Eu consigo chutar um software. Eu posso quebrar um CD do Windows, mas não lá embaixo outro, sabe? Eu acho que é melhor. Bom, para que a gente tem isso, a computação? Basicamente para resolver problemas, e a principal tarefa é decidir qual é a próxima tarefa e como que a gente vai executar uma dada tarefa. Certo? Bom, pensando nisso, a gente tem a arquitetura de von Neumann. O que a arquitetura de von Neumann fez? A arquitetura de von Neumann fez a primeira ideia de computação, onde a gente tem um processo ou uma máquina dividida em 4 partes. Uma unidade central de processamento, uma unidade de memória, uma unidade de entrada e saída, uma unidade de entrada e uma unidade de saída. Então, a gente teria uma coisa parecida com esse carinha aqui. Então, o que a gente tem aqui? A gente tem uma unidade grande de memória, única, formada por elementos do mesmo tipo, uma unidade de controle, uma unidade de aritmética lógica, que dentro da unidade de aritmética lógica tem um acumulador que consegue ler na entrada ou escrever na saída. Tá? Isso daqui é a arquitetura de von Neumann. Diga. O que seria essa unidade de aritmética? A unidade de aritmética lógica, a soma, a subtração, é uma calculadora. É tipo, a unidade de controle vai dizer para você, aperte no mais. Aí você vai lá e vai apertar no mais. Digite 15, aí vai lá e digita 15. Então a unidade de aritmética lógica é tipo, é escrava da unidade de controle. Tipo assim, aqui é o passo a passo de como fazer a conta, ali é a conta sendo executada propriamente dita. E a saída é a imagem do resultado. Isso. Pode ser, tipo, a entrada é o valor que você está teclando no teclado, a saída é o valor que está mostrando na tela. Pode repetir essa parte, por favor? A unidade de controle, ela direciona a tarefa e A unidade de controle, ela sabe que tarefa vai ser executada. Tipo assim, ela sabe qual que é o passo a passo das tarefas a ser executadas. Mas ela não executa nada, ela só manda a unidade aritmética lógica executar. Então é como se ela tivesse, tipo assim, pega a calculadora, ele vai pegar a calculadora. Aperta 2, apertou 2. Aperta 3, aperta 3. Aperta mais, aperta mais. Aperta aqui 1, aperta 1. Aperta 5, aperta 5. Aperta igual, apertou igual. Mostra esse resultado, aí é a saída. Então, tipo assim, a calculadora, eu tenho um processo de alguém falando e um processo de alguém batendo nos dígitos e gerando o resultado. Quem está processando é a aritmética lógica. Então, uma controla, a outra opera. Isso. Então, dentro da CPU, a gente considera que a unidade central de processamento é formada tanto pelo controle quanto pela aritmética lógica. Tá? Então, toda essa parte aqui no meio é a CPU. Então, dentro da CPU, a gente tem aqui a unidade de computador ativa. Então, é uma unidade que controla todas as outras unidades. Então, a memória não manda fazer nada. A memória só serve como espaço de armazenamento. Tá?
Então, por exemplo, a unidade de controle ela vai ser responsável por toda a decisão de que instrução vai ser executada. E a aritmética e lógica vai ser responsável por fazer os cálculos. Mas as duas juntas formam a CPU. Tá? A memória. A memória é um dispositivo passivo, ou seja, ela não ativa, ela não manda nada, ela só obedece. O que ela obedece? Ela vai armazenar dados, vai fornecer dados e vai receber resultados para serem armazenados. Tá? Só isso que ela vai fazer. Dispositivo de entrada e saída. Bom, eles vão servir como meios para tipo, ler alguma coisa de uma entrada, tipo, ler num teclado, salvar na memória, puxar da memória a função de processamento, gerar esse processamento e jogar na saída e pressão na tela. Tá? Então ele só vai fazer isso. Tá? Bom, essa arquitetura de von Neumann, ela serviu para descrever a computação no princípio, mas conforme começou a existir em transistores, ela já não foi mais suficiente para descrever esse cenário. E aí precisou de uma melhoria, que foi a arquitetura de Harvard. Tá? Essa arquitetura de Harvard foi uma ideia que eles tiveram foi de dividir a memória. Então eu ainda tenho uma unidade de aritmética e lógica, eu ainda tenho uma unidade de controle, eu ainda tenho um dispositivo de entrada e saída, só que agora eu tenho uma memória de instruções e uma memória de dados. Tá? Então eu tenho uma memória que está armazenando o que eu vou fazer e uma memória que está armazenando quais são os valores com quais eu estou trabalhando. Tá? Como assim? Por exemplo, uma memória que sabe tipo passo a passo. Vamos pensar assim. Esse aqui é o livro de receita. Então, pegue 5 ovos, meio quilo de farinha, não sei o que, misture na batedeira, faça não sei o que, leve para a sala. Então aqui está o livro de receita. E do outro lado? Do outro lado eu tenho a forma de bolo com o bolo dentro. Então o bolo é o meu dado, certo? Mas as instruções de como preparar o bolo estão no livro de receita. E a unidade de controle? A unidade de controle está no meio. Ela lê as instruções e opera nas memórias. Passa as informações. Isso. Ela que passa as informações de um lado para o outro. Ela que vai operar. Então, tipo assim, a unidade de controle é o cozinheiro. Por que é o cozinheiro? É o cara que vai ler no livro de receita que tem que fazer e vai operar em cima da receita. Tá. Bom, mas essa arquitetura também foi modificada posteriormente. Por que ela foi modificada? Porque ela dividiu em duas memórias por funcionalidade e depois a gente tem uma diversificação de memória por tipo, tá? Que é a arquitetura de Harvard modificada. Então a gente tem memórias agora de mais e menos desempenho. Como que essas memórias vão funcionar? Então a gente volta para o modelo tradicional e agora a gente tem que dentro dessas memórias de cache de instruções e cache de dados, a gente não tem só um tipo de memória, a gente tem uma gama de memórias a serem trabalhadas. Por quê? Porque essas memórias agora viraram memórias eletrônicas. Então elas conseguem armazenar os uns e zeros e elas vão ter estados ligado e desligado, por exemplo. Tá? Por conta disso, a gente tem que essas memórias necessitam de uma certa organização. Como que essas memórias vão se organizar? Elas vão se organizar por palavras, certo? Então eu vou ter palavras, todas as palavras do mesmo tamanho e isso sendo a organização dentro da minha memória. Tá? Então, por exemplo, vamos pensar num terreno. Tá? Então eu tenho um terreno de 1000 metros quadrados. Se eu dividir em lotes de 10 metros quadrados, eu tenho 100 lotes, certo? Por quê? Porque eu tinha um terreno de 1000 metros quadrados, dividi em terrenos de 10 metros quadrados e obtive 100 lotes. Se eu tenho uma memória que tem capacidade de 1024 bits e eu tenho palavras de 8 bits, quantas palavras cabem na minha memória? 1024. Eu tenho 1024 bits e eu tenho uma palavra de 8 bits. Quantas memórias cabem na minha palavra? Quantas palavras cabem na minha memória? Fazer 8 elevado a 1024 dividido por 8. No mesmo esquema, tipo assim, eu tinha um terreno de 1000 metros quadrados e dividi em terrenos em lotes de 10 metros quadrados. Eu tive 100 lotes. Eu tenho uma memória de 1024 metros. Estou dividindo ela em palavras de 8 bits. Quantas palavras eu tenho? 128. Tá. Então, é exatamente a mesma ideia do terreno. Tipo assim, o terreno vocês responderam rapidinho. A memória é a mesma ideia. Tá? Eu tenho uma área e essa área de memória vai ser dividida em palavras. E aí eu tenho que saber quantas palavras eu tenho. E a quantidade de palavras é a quantidade de endereços que eu vou ter. Tá? Então, por exemplo, 128 bits, 128 palavras. Quantos bits eu preciso ter um endereço para representar 128 palavras? Quantos bits eu preciso ter para representar um endereço, para representar 128 endereços?
Quantos bits eu preciso para representar 128? 128 em binário tem quantos bits? Essa é a pergunta. 127. Não. 24? Quantas palavras são? Não, é só para ele, só. Então, tipo assim. Vamos lá, vamos voltar no terreno. Ó, eu tenho um terreno de 1000 metros quadrados. Então eu tenho um terreno de 1000 metros quadrados. Eu peguei o meu terreno de 1000 metros quadrados, certo? Vou dividir ele em terrenos de 10 metros quadrados. Então eu tenho 10 metros quadrados. Então eu tenho aqui um terreno que tem 1000. Vou dividir, então eu tenho 1000 metros quadrados. Se eu tenho 10 metros quadrados por terreno, por lote, significa que eu vou ter 100 lotes. Isso daqui junto implica que eu tenho 100 lotes, certo? 100 lotes. Quantos dígitos eu preciso para representar 100 lotes? Eu posso dizer que eu vou ter do lote 0 até o lote 99. Então eu preciso de 2 dígitos para representar meu lote, certo? Então aqui eu preciso do endereço de 2 dígitos. Beleza? Se eu tenho um terreno, uma memória de 1024 e eu tenho endereços de 8 bits, então eu tenho 1024 bits e eu tenho palavras de 8 bits por palavra. A palavra seria, no caso, o lote? Lote. 8 bits por palavra. Quantas palavras eu vou ter na minha memória? 128 palavras. Eu tenho 128 palavras na memória. Certo? Eu preciso representar então valores que vão de 0 até 127. Certo? Quantos bits eu preciso para representar valores de 0 até 127? 127 é qual número binário? É 1. Então isso aqui é 127. Ó, 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64. Somando todos esses números dá 127, porque se eu somar mais um aqui dá 128, que é o 8º bit. Então, é um número de 7 bits. Eu preciso de 7 bits para representar 128. Então, para representar 128 palavras, eu preciso de um endereço de 7 bits. Então, o meu endereço tem o tamanho de 7 bits. E aqui o meu endereço tem o tamanho de 2 números. Certo? Beleza? Mais ou menos? Por exemplo, isso daqui é a ideia que a gente tem de CEP atualmente. Então você tem o país, aí o país foi dividido em CEP. O que é o CEP? É um número que identifica uma região, que identifica um pedaço de terra. Tá? Então aquele pedaço de terra é identificado por um número. Que tamanho que tem o nosso CEP? 8 dígitos, certo? Então ele vai de 00000 até 99999, certo? Então com 8 dígitos. Oi? 7 bits é o tamanho do endereço que eu tenho. É como se fosse o CEP. O CEP são 8 dígitos. Então o meu endereço aqui, o meu CEP, tem 7 dígitos para essa memória. Com essas características. Tá? Por exemplo, se eu trocasse a minha memória, ao invés de palavras de 8 bits, tivessem palavras de 16 bits. Então, no lugar de 8 aqui, eu tenho agora aqui, eu tenho 16 bits por palavra. O que ia acontecer? Eu ia ter menos palavras na minha memória, certo? O quadradinho ia ficar maior, exato. O que ia acontecer? Eu ia ter menos lotes, certo? Então, se eu tenho menos lotes, significa que agora eu tenho quantas palavras no total dessa memória? Menos quanto? 64. Porque eu dobrei o tamanho da palavra e diminuiu para metade a quantidade de palavras disponível. Então, eu tenho 64 palavras. Se eu tenho 64 palavras, agora eu preciso que ele vai de 0 até 63. Então, eu não preciso de 7 bits, eu preciso de 6 bits.
certo? Lembra disso aqui? Por que 6 bits? Hã? Por que 6 bits? Porque com 6 bits eu consigo endereçar qualquer palavra dentro dessa memória. Porque com 6 bits eu consigo ir da palavra 0 até a palavra 63, que são as 64 palavras que eu tenho dentro da minha memória. Eu consigo dar um nome para cada palavra dentro da minha memória, dar um número para cada palavra da minha memória e conseguir achar qualquer palavra dentro da minha memória. Saber exatamente quem eu estou falando. Tá? Por exemplo, deixa eu pegar aqui, vamos dizer que eu tenho... Vocês entenderam aqui a ideia do lote? Então, eu tenho uma memória de 1 megabyte. Eu tenho endereços de 2 bytes. Então eu tenho, esse aqui é a memória. Esse daqui é a minha palavra. Qual que é o tamanho do meu endereço? Então, posso pegar aqui, ó, a quantidade de endereços e o meu endereço. São lá. Quantos endereços eu tenho? Tem que pegar 1 mega dividido por 2048? Não, aqui, ó. Eu estou em megabyte e eu tenho que cada endereço tem 2 bytes. Então, eu vou pegar 1 megabyte, vou converter para bytes, então eu tenho 1024 bytes. Eu tenho 1024 bytes que vão ser divididos em endereços de 2 bytes. Então, 1024 eu tenho 512 endereços. Então, eu tenho 512 endereços. 512 endereços dão quantos bits? 8. Aí divide por 8. 8 bits. Por quê? Porque com 8 bits eu consigo representar de 0 até 511. Então, 512 endereços. Beleza? Se eu tiver uma palavra de 4, você vai ter a palavra. Eu tenho endereços de 10 bits. Qual que é o tamanho da minha memória? Ó, eu tenho 10 bits de endereço. Então significa que meus endereços vão de quanto a quanto? 0 a 0 a 1023. De 0 a 1023. Entendeu? Porque eu tenho endereços de 10 bits. Então eu tenho 10 bits para montar um endereço.